Saudações a todos e bem-vindos ao podcast Psiquiatra Responde, a psiquiatria sem preconceitos, livre de psicofobia. Esse é o nosso quarto episódio. Se inscrevam e sigam esse podcast semanal, ativem as notificações e mandem suas perguntas através dos comentários no canal do YouTube Psiquiatra Responde, #podcast. Meu nome é Eduardo Alcântara, sou médico psiquiatra e pretendo acabar com os preconceitos que existem acerca das questões de saúde mental que ainda existem em pleno século XXI. Quero já agradecer a todos os apoiadores, as apoiadoras desse podcast e da causa livre de psicofobia. Não há vida saudável sem saúde mental. Aos que estão chegando agora nesse podcast, oriento a ouvir o episódio 1, onde eu falo um pouquinho sobre a proposta deste podcast, ok? Então sejam muito bem-vindos e muito obrigado já novamente desde o início, por estarem aqui. Eu recebi uma pergunta: o que é psicofobia? Então vamos lá. Psicofobia é o preconceito contra pessoas portadoras de transtornos e deficiências mentais. Estima-se que em nosso planeta Terra, aproximadamente 10% da população, ou seja, mais ou menos umas 700 milhões de pessoas, sofrem com transtornos mentais. Entre elas, em torno de 300 milhões sofrem com a depressão, mais de 250 milhões vivem com transtornos de ansiedade e muitos vivem com ambos os transtornos, segundo dados da Organização Mundial de Saúde, bem como outros, transtornos também de relevância. Vale lembrar que mundialmente essas são algumas das grandes causas de incapacidade no trabalho. Estima-se que $1 trilhão por ano é a estimativa da OMS de custo à economia global devido à perda de produtividade somente por transtornos depressivos e de ansiedade. Sem contar os outros transtornos, transtorno bipolar, afetivo bipolar, transtorno obsessivo compulsivo, transtornos de personalidade. Estamos só falando de transtornos depressivos e ansiedade, $1 trilhão. Sabemos que essas estatísticas são expressivas sobre a incidência dos transtornos, mas sabemos também que, ainda nos tempos atuais, a dificuldade tanto relacionada à falta de acesso aos profissionais quanto ao preconceito é grande, tá? Então, às vezes, em muitos lugares, em nosso país, ao redor do mundo, é muito difícil a pessoa chegar ao psicólogo, ao psiquiatra, passar por uma avaliação de saúde mental por algum profissional, da equipe multidisciplinar. Não é só o psiquiatra que trata disso, o médico ou só o psicólogo, tem outros profissionais, o tratamento sempre é multidisciplinar em equipe, Mas sabemos que em algumas localidades há falta de acesso a esses profissionais para a população, mas também tem o preconceito, Por isso esse é um objetivo dessa campanha, esse é o objetivo desse podcast, levar informação, tentar desmistificar um pouquinho disso, porque milhões de pessoas, devido a essas questões do estigma, do preconceito acerca da saúde mental, dos transtornos mentais, causa uma dificuldade dessas pessoas buscarem ajuda. Algumas campanhas contra a psicofobia também incluem o
combate ao preconceito que se forma em torno do médico psiquiatra e das profissões da área. A busca pelo tratamento em transtornos e deficiências mentais deve ser considerada uma atividade comum, assim como a procura por tratamentos em quaisquer áreas de saúde. Como eu disse no episódio anterior, quem não escutou ainda, quiser escutar o episódio 3, a gente às vezes passa por diversas áreas da medicina, né? E sem problema nenhum ir no ortopedista, no pediatra ou no clínico geral, quaisquer áreas, né? Tirar dúvidas, fazer uma avaliação inicial, receber aquela orientação do médico, né? Por que não marcar uma avaliação com o psicólogo, com o psiquiatra? Não necessariamente eu vou no psiquiatra, vou ter que fazer um tratamento longo, ou vou ter que fazer um tratamento psicofarmacológico, né? Então, por que não? Há esse preconceito também em torno do psiquiatra e de todas as profissões da área, né, envolvidas. Lembrando que o tratamento é sempre multidisciplinar. Vou falar em um episódio sobre equipe multidisciplinar em breve. Bem, em abril, todo ano em abril, mais especificamente no dia 12 de abril, é uma data aprovada pelo Senado para instituir o Dia do Enfrentamento à Psicofobia, a ser rememorado nacionalmente para que sejam realizadas campanhas de esclarecimento sobre a importância de combater a psicofobia. Segundo a explicação da ementa, essa ementa está disponível no site do Senado Federal. Bem, nessa data, a Associação Brasileira de Psiquiatria, ABP, órgão que representa os médicos psiquiatras do Brasil, realiza campanhas nacionais apoiando a causa. A ABP tem uma campanha bem bonita, nacional, bem extensa, de combate à psicofobia. Muito interessante e de suma importância. Bem, o dia 12 de abril foi escolhido em alusão ao nascimento do ator e humorista Chico Anísio, grande apoiador da luta contra o preconceito e que sofreu de depressão. Lembrando que antes de sua morte, o artista deu um depoimento afirmando que a exposição pública da doença ajudaria outras pessoas, tá? Isso também está lá no site da Câmara dos Deputados. Então, lembrando, como eu disse aqui, estima-se, né, são estimativas de $1 trilhão por ano de custo à economia global, né, devido à perca de produtividade por transtornos depressivos e de ansiedade. Em torno de 10% da população, né, podem sofrer de algum transtorno mental. Então a incidência é grande e tudo bem, né, buscar ajuda, assim como eu já disse aqui. O objetivo é que é algo comum, né? Assim como a procura por quaisquer tratamentos da área de saúde, tá? Então, lembrando, psicofobia é preconceito, tá? Contra pessoas portadoras de transtornos mentais e deficiências mentais, ok, pessoal? Então, fico por aqui, tá? Eu acho que vale a reflexão, o estudo sobre o tema, tá bom? Porque é um tema muito importante que leva milhões de pessoas a sofrerem esse preconceito ou por medo dele não buscarem ajuda. Muito obrigado, até a próxima.